Bom dia, queridos. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, aqueles que estão nos visitando. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eduardo e nessa manhã eu creio que o Senhor deseja falar com todos nós uma palavra específica que vai edificar a igreja dele. Amém? Antes de fazer uma oração e da gente começar, eu queria saber se tem alguma criança aqui de 9 anos para cima, né, que não está participando do refuginho. Levante a mão aí. Olha só quantos. Que bênção, eu quero dizer que vocês têm se comportado muito bem, a gente não escuta vocês conversando, vocês estão prestando atenção na palavra. Que o Senhor abençoe vocês a cada dia mais e mais. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Essas crianças são uma bênção, hein? Futuros pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, para que nós pudéssemos orar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós elevamos mais uma vez a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor. Levamos o nosso coração a Ti também, as nossas emoções, Senhor. Pedimos que todo pensamento, Senhor, contrário, Deus, aquilo que o Senhor tem estabelecido para fazer nessa manhã, Senhor, caia por terra, Senhor. Todo entendimento, Senhor, toda fortaleza que foi construída, Senhor, no decorrer dos anos, Pai, dos tempos, dos dias, seja destruída, Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, Senhor. Nós nos sujeitamos ao Teu poder, Senhor. Nós nos sujeitamos ao Teu braço forte, Senhor. Nós nos sujeitamos ao Teu nome, que é nome sobre todo nome, Senhor. E clamamos, Senhor, para que Teu Espírito Santo encontre no nosso coração uma terra fértil, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, caia e essa semente germine, Senhor, e dê frutos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Dê frutos para a Tua glória, Senhor. Dê frutos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado entre as nações, na terra, Senhor, nos céus, abaixo da terra, Senhor, porque não há nome igual ao Teu, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. E nos achegamos a Ti através do sangue de Jesus, com confiança, Senhor. Nos achegamos ao trono da graça nessa manhã, Senhor. Clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu amor e pelo Teu fluir em nós, Pai. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Ainda de pé, quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Salmo 133. Amém? Salmo 133. Eu vou ler aqui para vocês. Aguardar um minutinho que tem umas páginas sendo viradas aí. Glória a Deus. Que você traz a tua Bíblia. Vamos lá. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Pode se assentar, querido. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o corpo bem ajustado, o corpo do Senhor, a sua igreja, a sua noiva. Ou seja, nós vamos conversar um pouquinho sobre nós. E é interessante esse salmo, ele é muito conhecido. E ali no versículo diz que é como óleo precioso sobre a cabeça. O que é precioso? O que é esse óleo precioso sobre a cabeça? Quando os irmãos vivem em união. Quando há comunhão. Quando há unidade. Quando nós estamos reunidos como igreja, como é precioso. Como é importante. Como é relevante.
O versículo 2 fala que esse óleo, ele é precioso. Ele é precioso sobre a cabeça. A cabeça da igreja, a cabeça do corpo é Cristo Jesus. Sem o cabeça, sem a nossa comunhão, sem a nossa intimidade com Ele, não existe óleo. Porque o óleo foi liberado através da obra dele na cruz, e sobre ele, e através dele, chega até as nossas vidas. Então, eu falo e repito, e não canso de dizer a importância de nós estarmos, como hoje, nessa manhã, aqui reunidos. Eu quero dizer que o meu coração se alegra em ver tantos rostos, tantas pessoas, tantas faces aqui reunidas com um só propósito: glorificar o nome do Senhor. É isso que nós vamos entender um pouquinho mais nessa manhã. É muito importante esse momento, esse tempo. O versículo 3 fala que ali o Senhor ordena a sua bênção. Existe uma porção especial, existe algo especial para ser derramado sobre as nossas vidas quando nós nos reunimos, como a gente está aqui hoje nessa manhã. E é engraçado, porque pela manhã, no primeiro culto das 8, o Senhor nos levou a orar e trouxe algumas direções específicas, e eu sei que Ele vai querer fazer algumas coisas aqui também nessa manhã. Porque essa porção do corpo que se reúne é diferente daquela que estava aqui pela manhã, mas o propósito é o mesmo. E da mesma forma, como é importante nós estarmos reunidos no domingo, é importante também nós nos reunirmos como grupos pequenos, em casas. É o lugar onde os dons fluem, onde um traz uma profecia, o outro ora em línguas, aí tem interpretação. Você abre o teu coração e o poder e o mover do Espírito Santo, o óleo vai descendo, ele vai escorrendo pela barba, ele vai chegando até a orla das vestes de Arão. Porque o nosso corpo está reunido, nós estamos juntos com um propósito. Amém? Eu quero convidar você a ler mais um texto para a gente seguir aqui nesse entendimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12 até o 31. 1 Coríntios 12. Amém? É um texto um pouquinho longo, mas eu creio que é importante a gente ler a palavra de Deus juntos, como corpo. Eu creio que é muito mais importante a gente ler a palavra de Deus do que se preocupar com as revelações que vêm depois da leitura dela. Porque a revelação não tem tanto valor quanto a própria palavra. Essa palavra é preciosa. Nós devemos valorizar o hábito de lê-la juntos. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação, essa analogia da igreja como um corpo, e nós como corpo. Fala que existe um só Espírito que nos une e gera essa capacidade de sermos esse corpo no Senhor. E esse Espírito, como nós lemos lá no Salmo 133, que é o Espírito Santo, ele flui através do cabeça, que é Jesus. Então, parece que a ministração de hoje vai ser um pouquinho mais assim para o lado da biologia, mas não se assustem, porque eu creio que o Senhor vai trazer o entendimento daquilo que nós vamos conversar. Eu acho que Ele já está falando aí no teu coração enquanto você estava lendo a palavra, amém? Então, todos somos membros de um só corpo, unidos no cabeça, que é Jesus. Muitas vezes, nós chegamos na igreja, nós não entendemos muito como é o funcionamento da igreja. Nós vamos nos achegando e o tempo vai passando, os dias vão passando. E aí, às vezes começam a vir alguns questionamentos. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou relevante para esse lugar? Por quê? Por que nós estamos reunidos? Por que tem pessoas tocando instrumentos? Por que tem alguém falando? Qual que é o propósito de tudo isso? Eu quero dizer que muitas vezes você pode se enxergar como alguém inferior ou que não tem valor. Mas eu quero desconstruir isso nessa manhã, porque isso é uma mentira. A verdade é que todos vocês, todos os membros do corpo, todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, têm uma função, têm um propósito. Amém? O corpo, ele trabalha de várias formas, de vários meios, e eu sei que eu não sou médico, mas o corpo, ele tem vários sistemas, né? Vários aparelhos, aparelho digestivo, enfim. E se nós começarmos a pensar em como que a igreja funciona, em como que o corpo se move, o que precisa ser feito, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, estava conversando com a Maga até essa semana sobre a intercessão. Eu vejo que a intercessão da igreja, ela não aparece tanto, né? Ela não é um pé ou uma mão do corpo que a gente está vendo todo o tempo. Ela não é o cabelo, né? O cabelo está ali só para enfeitar, né? Tem alguém aí que só enfeita? É uma função, sabia?
Mas enfim, a intercessão eu enxergo como se ela fosse o sistema imunológico do corpo de Cristo. Quando tem aquele vírus ou aquela bactéria que vai querer invadir o corpo, ele começa a trabalhar para proteger, para defender. E aí tem várias coisas que vão acontecendo no corpo, e uma coisa vai fluindo e vai puxando a outra. É um exemplo de uma função do corpo. Aí tem o louvor, né? Tem o Wilson aqui tocando teclado, fazendo esse fundinho. Ele está fazendo isso porque o louvor é algo que aparece mais, as pessoas estão aqui na frente, né? E muitas pessoas, às vezes, quando chegam na igreja, acham que ou você pode só cantar ou pregar. Não tem mais nada para você fazer na igreja. Mas não é bem assim, queridos. Cada um tem uma função, cada um tem um propósito. Um órgão não sobrevive sem o outro funcionando. A verdade é que todos nós dependemos uns dos outros para que o corpo seja sadio, para que o corpo funcione. Então eu queria convidar você a olhar aí para a pessoa que está do teu lado e dizer para ela assim: eu dependo de você. E às vezes esse irmãozinho aí que está do teu lado está te forjando, está te ajudando, está trazendo o sangue, está fluindo para que você seja edificado, né? Não existe função cerebral sem o oxigênio, certo? Só que para o oxigênio chegar no cérebro, nós temos que puxar o ar bem fundo. Puxa aí, respira aí. Agora solta. Aí o oxigênio entra nos pulmões, entra na corrente sanguínea, o coração começa a bombar esse sangue e o oxigênio chega no cérebro. O corpo trabalhando, o corpo funcionando, o corpo exercendo o propósito que ele tem. Não tem como um órgão ou um membro existir fora do corpo. Não existe como nós pegarmos e simplesmente querermos viver uma vida na individualidade com Deus sem participarmos dessa comunhão, sem estarmos reunidos como igreja, sem estarmos em um grupo pequeno, sem contarmos com alguém que nos ajuda na nossa caminhada, um discipulador, um pastor. Não existe como sobreviver. Tinha um pastor que costumava dizer que a brasa fora do braseiro apaga. Essa é a verdade. O membro, o órgão, ele precisa estar ligado ao corpo, para que o sangue flua, para que o espírito flua, e ele possa exercer aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Muitas vezes, então não tem como nós sobrevivermos fora do corpo. E também, muitas vezes, a gente se fere com algum outro membro ou algum outro órgão, e a gente começa a racionalizar e a querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas infelizmente, queridos, isso não funciona, porque o corpo é de Cristo e não de nós, os cristãos. O corpo pertence a Ele, Ele que é o cabeça. Quando um membro ou um órgão começa a querer funcionar, ou seria mais uma disfunção isso, fora do corpo, é um membro doente, é um órgão que está adoecido, é um membro, um órgão atrofiado. E aí precisa haver todo um esforço do corpo para que esse órgão volte a funcionar. E nessa manhã, eu creio que o Senhor quer nos trazer esse entendimento. Talvez você ainda não tivesse esse entendimento de valorizar a comunhão, a unidade, de estar aqui reunido como igreja, ou em casa.
as duas coisas são importantes. E o Senhor quer te trazer para um novo entendimento. O Senhor quer fazer com que você entenda a preciosidade do óleo que desce pela cabeça e chega até a orla das vestes. Amém? Então eu queria convidar você, ainda falando um pouquinho mais sobre propósito, a abrir lá o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1, do 17 até o 23. Você pode deixar aí aberto em Efésios, que a gente vai ler mais 2 textos ainda de Efésios. Então, Efésios 1, 17, diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? E ali mais para frente ainda quero ler capítulo 3, o versículo 10 e 11. Vamos ler, queridos. Diz assim: E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, espera aí. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui, queridos. Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. Nós lemos ali em Efésios 1 que Deus deu a Jesus como cabeça da igreja, aquele que comanda, da onde vem o governo, a autoridade, o domínio, o controle, é dele e pertence só a ele. Certo? Se o Senhor fez isso, nós lemos aqui que ele deu esse governo, essa autoridade a Jesus. Essa autoridade um dia foi perdida pelo corpo, pela igreja, pelo propósito, através do pecado, quando entrou, através de Adão. Não era da vontade de Deus que isso acontecesse, mas o homem caiu. E com essa queda, o propósito, o nosso propósito como ser humano, como humanidade, como corpo, como igreja, ele foi corrompido. Jesus, quando morreu na cruz, ele tomou esse governo dos principados, das potestades, ele tomou essa autoridade de volta. Isso está contido nele, por isso que ele é o cabeça. E com esse governo, ele sendo o cabeça, ele nos devolve ao propósito original que Deus tem para a sua igreja, para mim e para você. O corpo de Cristo. E qual é esse propósito? É simples, mas é profundo. Esse propósito, o propósito de Jesus ser o cabeça, é para glorificar a Deus perante as nações. O propósito é glorificar a Deus na terra, nos céus e embaixo da terra. O nosso propósito como corpo é estabelecer a glória do Senhor. O nosso propósito é estabelecer o seu reino. O nosso propósito é cumprir com aquilo que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Nós fomos feitos como igreja para glorificar a Deus. Essa é a razão
de nós nos reunirmos. Não tem outra. As pessoas precisam olhar para nós, o mundo precisa olhar para nós. Os seres celestiais, os principados, as potestades, elas precisam olhar para nós e ver que nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. Esse é o propósito do corpo de Cristo. Eu queria ler com vocês Efésios 4, um pouquinho para frente aí de onde você está, Efésios 4, do 7 até o 16. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, elevados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se nós somos membros, e se a nossa função é glorificar a Deus, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, existe um propósito para cada um de nós. E deixa eu te dizer uma coisa, fora da igreja, fora do corpo, fora da unidade, fora desse tempo, juntos aqui, não existe como nós descobrirmos o nosso propósito real nessa vida. Como Marcos colocou essa foto, nosso coração se entristece por essa vida que se perdeu, porque ele disse que ele via todo como se fosse um vazio. A verdade é que se nós não estamos inseridos no corpo, se nós não temos Jesus como nosso cabeça, a nossa vida é um grande vazio, porque nós não cumprimos com o propósito para o qual nós somos criados, que é glorificar o nome dele. A verdade é que nós somos sim médicos, administradores, vendedores, seja o que for, tantas funções. Nós somos tudo isso. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Deus nos chama a um desses 5 ministérios. Você pode não ser uma pessoa que deseja ou anseia estar de tempo integral trabalhando na igreja, exercendo uma função na igreja. Você pode ser aquele que enxerga o teu propósito de outra forma. E está tudo bem. A não ser que Deus tenha te chamado, né? Aí para de fugir e obedece aquilo que Deus pediu para você. Mas, se Deus não te chamou para você estar de tempo integral, você vai ser um advogado cheio do Espírito Santo, evangelizando as pessoas que estão lá fora, exercendo o dom que Cristo, cabeça, derramou sobre você. Você vai ser um pastor, sendo um engenheiro, pastoreando as pessoas que estão precisando ser pastoreadas, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você vai ser um mestre, aquele que traz ensino.
O corpo ele não está ligado a essas quatro paredes. Não está ligado a essas quatro paredes, nem às paredes da nossa casa quando nós nos reunimos como em casa. Mas é necessário nós nos reunirmos. É necessário nós entendermos esse valor para que nós sejamos cheios, para que a bênção de Deus venha sobre o cabeça, se derrame sobre nós e nós sejamos lançados para fora dessas paredes e cumpramos o propósito de Deus como igreja. Porque deixa eu te contar uma coisa, quando nós saímos daqui, nós não arrancamos a nossa mão fora assim e falamos, pronto, agora eu não estou ligado no corpo porque eu não estou na igreja. O corpo continua unido através do sangue de Jesus, o corpo continua unido através do Espírito Santo, e quando você coloca os pés lá fora, é Jesus andando, é Jesus falando, é Jesus olhando. Se nós não estamos ligados, se nós não entendemos isso, se nós não entendemos a seriedade disso, a nossa vida se torna vazia. Dormir, comer, levantar, comprar uma roupa. Que propósito há nisso? O nosso propósito é glorificar a Deus. As outras coisas são necessárias, mas não deve ser prioridade. Nossa prioridade é entender o nosso chamado, o nosso lugar no corpo. Nós precisamos funcionar como membro segundo aquilo que Ele estabeleceu desde a formação do mundo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quando nós estamos inseridos no corpo, alguns acabaram de chegar, e aí parece aquele bebezinho assim que vai engatinhando, ainda não sabe andar direito, ainda não sabe, vai engatinhando, não sabe falar. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos exercitando. Nós vamos aprendendo a como nos mover. Porque esse corpo ele não é carnal, tá, queridos? Que nós estamos inseridos, ele é espiritual. Então não adianta nós queremos entender com a nossa carne, nós queremos entender com os nossos olhos naturais, nós precisamos entender espiritualmente o que é o corpo do Senhor. E é isso que Ele quer fazer aqui nessa manhã com você. É isso que Ele quer fazer conosco. Quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos ter um tempo de oração.